Hoje eu vou ler com vocês em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 até o 48. E o título da minha mensagem hoje é Amar meus inimigos. É uma pergunta: como é que pode amar alguém que me odeia? Como é que pode amar alguém que não quer o meu bem? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 43, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Olha só, na verdade, o Sermão do Monte, só para nós recapitularmos, ele vem, na verdade, Jesus vem estabelecer o padrão do reino de Deus. Jesus vem estabelecer um padrão que as pessoas, na verdade, não estavam acostumadas. Eles estavam acostumados a viver no padrão, na verdade, das leis de Moisés. Eles estavam acostumados, puxa, se eu quero ser um bom cristão, se eu quero obedecer a Deus, eu já sei o que eu faço. Eu pego lá as leis, eu pego os mandamentos e eu obedeço direitinho. E se eu fizer isso, eu estou dentro do padrão, eu vou servir a Deus. Mas Jesus vem estabelecer um padrão do reino e vem mostrar que, na verdade, a lei, ela servia ela era um meio, na verdade, de nós servirmos a Deus. Enquanto muitos pensavam que era apenas um fim, muitos pensavam que, puxa, se eu não matar, se eu não adulterar, se eu não fizer isso e aquilo, e na verdade, Jesus vem mostrar e ensinar para aquelas pessoas que não adiantava simplesmente eu não fazer alguma coisa, se a intenção no meu coração fosse fazer, se eu tivesse o desejo de fazer. Então, na verdade, Jesus vai no lugar do coração, das intenções, das vontades, e na verdade é um lugar que muitas vezes nós conseguimos camuflar, nós conseguimos esconder das pessoas. As ações não, aquilo que a gente faz as pessoas podem ver, aquilo que a gente faz as pessoas podem enxergar nas nossas vidas, mas muitas vezes a intenção por trás de uma ação as pessoas não conhecem. Muitas vezes um desejo por trás de uma ação as pessoas não podem conhecer, e é sobre isso que Jesus, na verdade, está falando. A partir do versículo 21, no capítulo 5 de Mateus, até o último versículo, na verdade, a gente vai encontrar 6 contrapontos, a gente vai encontrar 6 situações que Jesus vai tratar. Jesus vai falar sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, e aí, por fim, hoje eu li com vocês, Jesus vai falar sobre amor. E eu não acredito que Jesus tenha deixado para falar por último, nos últimos versículos do capítulo 5 sobre amor. Eu não acho que foi por acaso, eu acredito que ele deixou por último, como a gente faz mesmo. Você deixa por último aquele pedaço mais gostoso do bolo, aquele pedaço mais gostoso do lanche, a gente sempre guarda, pelo menos eu guardo para o final, porque é o mais gostoso. Eu acredito que Jesus aqui, ele deixou por último aquilo que na verdade era o mais importante. Ele vem falar sobre amor. E o que nós precisamos entender no Sermão do Monte é que existem alguns pontos de vista. Dentro de todo o Sermão do Monte, você vai poder ver que a gente vai poder encontrar um ponto de vista dos judeus, né? A tradição, na verdade, dos judeus. A gente vai poder encontrar um ponto de vista da lei, o que a lei dizia. Aí o ponto de vista dos judeus, que era, na verdade, a interpretação da lei. E aí, então, a gente vai encontrar o ponto de vista de Jesus, que era a interpretação de Jesus
da lei, na verdade, trazendo o real significado da lei. Então, tinha a lei, tinha a interpretação que os judeus tinham da lei, e tinha Jesus falando, olha, vocês estão interpretando de forma errada, a real interpretação, na verdade, é esta aqui. Então, na verdade, em todo o Sermão do Monte, a gente vai lidar com isso, a gente vai ver os religiosos falando, olha, ouvistes o que foi dito, na lei dizia assim, mas na verdade não é que na lei dizia assim, esta era a interpretação, esta era aquilo que eles tinham aprendido a respeito da lei, não necessariamente era a lei. Então eles tinham uma visão, eles tinham uma interpretação da lei, mas tinha a lei de fato de como ela era, e aí Jesus veio trazer uma interpretação de como era a lei. Então, na verdade, olha só, o versículo 43 começa dizendo assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Eu coloquei aqui a melhor forma de fazer de alguma teoria mentirosa uma verdade é tendo alguma verdade nela. Assim, quando ouvimos uma verdade que já nos foi dita, que já conhecemos, nos abrimos para ouvir o resto da história. Então, a mensagem que era transmitida pelos religiosos a respeito da lei começava bem. Eles diziam, olha, amarás o teu próximo, mas em seguida a gente já pode encontrar, na verdade, alguns erros na interpretação dos religiosos com relação a lei. Eles na verdade tiraram algumas coisas e eles acrescentaram algumas coisas na lei. Eles tinham na verdade uma interpretação, talvez foram ensinados pelos escribas, talvez os rabinos, talvez as pessoas que transmitiram as leis para eles, não ensinaram da forma que realmente a lei dizia, então eles tinham uma interpretação errada da lei, né? Eles pensavam, puxa, se eu amar o meu próximo, tá tudo certo. Agora nós precisamos entender qual que era a lei, onde é que está a lei, e onde a gente pode encontrar a lei para a gente comparar e para a gente ver qual que era a diferença, onde que estava o erro, né? Lá em Levítico 19, versículo 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Agora, olha só como os religiosos transmitiam, qual era a interpretação, como que eles falavam a respeito da lei. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas na lei, não é isso que se dizia. Na lei dizia o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Mas eles diziam, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí a gente pode brincar daquela brincadeirinha de encontre o erro, cadê o erro, onde é que eles erraram aqui? Eu coloquei aqui, a lei era, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sistema religioso ensinava o seguinte, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então olha só o que eles fizeram, o que os religiosos fizeram, aquelas pessoas que a princípio seguiam as leis, elas faziam, eles tiraram o como a ti mesmo da lei. Então eles amavam o próximo, mas não como a mim mesmo. E aí eles adicionaram alguma coisa também, eles colocaram odiarás o teu inimigo. Na verdade, eles fizeram uma adaptação na lei. E para ser bem sincero com vocês, eu penso que é exatamente o que muitos de nós, muitas vezes fazemos com a Bíblia. A gente pega a Bíblia e é o que eu tenho visto até nos dias de hoje, muitas pessoas fazendo isso. Elas pegam as partes que agradam. Isso aqui é conveniente, isso aqui me agrada, isso aqui é bom para mim. A promessa de bênção é boa para mim, mas quando vai falar sobre julgamento, quando vai falar sobre coisas que, olha, você vai pagar pelo que você faz, olha, aí a gente não acredita nestas coisas, aí não, aí não é para mim, essa parte da Bíblia não é bacana, a outra parte só é legal. Muitas vezes eu vejo que nós fazemos a mesma coisa que os religiosos, que os escribas, eles faziam, eles pegavam a lei e na verdade eles tiravam aquilo que não agradavam a eles acrescentavam algumas coisas, eles deixavam
parte daquilo que eles transmitiam era verdadeiro, olha, sobre o amor, e soava bonito, porque olha, amarás o teu próximo. Aí todo mundo falava, olha, isso é da lei mesmo, Deus deu a lei a Moisés, os mandamentos, e foi isso que Deus falou, amarás o teu próximo, olha, está certinho isso aí. Mas aí eles tiravam uma coisinha, um detalhezinho, acrescentaram outra coisinha, e para tentar de alguma forma, para que ficasse mais fácil para eles, e muitas vezes eu vejo que é exatamente isso que nós fazemos nas nossas vidas. A gente quer pegar a Bíblia e a gente quer, na verdade, fazer que a Bíblia seja conveniente para nós. A gente quer pegar as áreas da Bíblia que nos atrai, que é confortável para nós, e a gente quer usar estas partes, mas aquilo que nos confronta, aquilo que nos tira da área de conforto, aquilo que mexe conosco, aquilo que vai mexer no nosso caráter, aquilo que vai mexer com o jeito que nós somos, né? Eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando a Bíblia vai nos confrontar em tantas áreas das nossas vidas, muitas vezes a gente simplesmente finge que aquele versículo não existe, a gente não gosta muito de ler. Se a gente coloca numa mensagem para assistir, começa a falar sobre aquilo, a gente muda de mensagem, porque essa mensagem não é uma mensagem de amor, porque essa mensagem não é uma mensagem de Deus, essa mensagem não é uma mensagem de graça, e Deus é um Deus de graça. Sim, Deus é um Deus de graça, mas como eu tenho ensinado às terças-feiras aqui, se você for estudar sobre os atributos de Deus, quem Deus é, você vai ver sobre a ira de Deus, você vai estudar sobre a justiça de Deus, você vai estudar sobre a misericórdia de Deus, você vai estudar sobre a graça de Deus, você vai estudar sobre a bondade, sobre o amor de Deus, e tudo isso na verdade se completa. Não tem como nós termos um Deus que ele é bondoso, mas ele não é justo, porque ele é bom, ele é justo, porque ele é justo, ele é bom. Não tem como alguém ser bom se ele não é justo. Como é que poderia alguém ser bom se não é justo? Como é que poderia um policial, você dizer para ele assim, olha, esse policial, ele é uma pessoa muito boa, aí ele vê alguém cometendo um crime, matando uma pessoa, e ele não faz nada a respeito daquilo. Talvez o meu pensamento, o seu pensamento a respeito daquele policial iria mudar. Puxa, esse cara não é tão bom assim, ele viu algo terrível, ele não fez nada a respeito. Assim é o nosso Deus também, pelo fato de ele ser bom, ele é justo, porque ele é bom, ele é justo, ele não pode deixar que o pecado aconteça da maneira que a gente queira, que a gente deseje. Então, a gente vai ver nos atributos de Deus que, na verdade, tudo se completa, todos os lados de Deus, a ira, a bondade, o amor de Deus se completam, mas muitas vezes nós não gostamos de falar nestes assuntos. Muitas vezes a gente quer pegar na palavra de Deus aquilo que nos convém, aquilo que é confortável para nós, e deixar de fora aquilo que nos confronta. E é exatamente o que os religiosos eles estavam fazendo. Eles pegavam a lei, eles tinham uma interpretação da lei, e aquilo que não era tão bom para eles, eles deixavam para fora, e aquilo que agradava a eles, eles pegavam e usavam daquilo, até talvez para sua consciência, para se sentirem um pouco melhor, para, puxa, olha, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, eu estou obedecendo às leis, mas na verdade eles não estavam obedecendo às leis. Eles fizeram, na verdade, algumas adaptações. Eu coloquei aqui 3 adaptações, eu quero falar com vocês sobre isso nessa manhã. Primeira coisa, quando eles falam amar o próximo, até aí está tudo certo, mas amá-lo como eu amo a mim mesmo, é aqui onde entra o grande e sério problema, tá? Porque uma coisa é você amar, uma coisa é você amar da mesma maneira que você se ama. Você já parou para pensar nisso? Você fala, puxa, Deus quer que eu ame o meu próximo, legal, eu consigo fazer isso, mas amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, puxa, e esse pedido é difícil demais, porque você se ama, você não quer causar nenhum mal para você, você não quer ficar triste, você não quer se machucar, você busca, na verdade, em todos os momentos da vida, tudo que te faz bem, né? Você quer trabalhar porque você quer conquistar, porque você quer estar bem financeiramente, você quer buscar uma pessoa
que te completa, que te deixa feliz. A busca do ser humano sempre é, puxa, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero me sentir realizado, eu quero estar no lugar onde eu me sinto bem, eu quero ter pessoas à minha volta que me fazem bem, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir abraçado e abraçada. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, da mesma forma que você deseja isso para você, da mesma forma que você quer isso para você, que você se ama, você também deve amar o teu próximo. Difícil este pedido, porque nós somos, na verdade, o ser humano é egoísta, nós queremos sempre o melhor para nós. A gente não se importa se uma outra pessoa, na verdade, tenha algo bom. A gente não se importa, a gente consegue amar as outras pessoas. A gente até consegue celebrar as outras pessoas. A gente até consegue dizer, puxa, que bom que Deus está te abençoando, que bom que Deus está fazendo na sua vida, que bom que você encontrou uma pessoa, que bom isso, que bom aquilo. Mas, na verdade, o grande e sério problema é que muitas vezes a gente até consegue ver as pessoas sendo abençoadas, a gente só não consegue ver elas sendo mais abençoadas do que nós estamos sendo abençoados, porque nós amamos a nós mesmos mais do que nós amamos as outras pessoas. Difícil coisa é amarmos da mesma forma, difícil esse pedido, dizer, olha, eu te amo da mesma forma que eu me amo, ou melhor, aquilo que eu busco para mim, eu também desejo a você. Quando nós temos esse tipo de amor, a gente consegue celebrar com a conquista do próximo, a gente consegue celebrar com o avanço do próximo, a gente consegue celebrar se o próximo está feliz, se aquela pessoa que anda conosco, se ela está feliz, se ela está realizada, se Deus está fazendo, mesmo que ela avançou mais do que eu, mesmo que ela conquistou mais do que eu, mesmo que Deus tenha abençoado mais a vida dela do que a minha, mas eu a amo da mesma forma que eu me amo, então eu consigo celebrar com aquela pessoa. E na verdade eu vejo que a inveja, ela entra justamente aqui, pelo fato de não amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. A gente até ama, mas não como a gente se ama, e aí a gente fica indignado com Deus, a gente fica indignado com as pessoas, a gente fica bravo, porque até tudo bem de Deus fazer algo na vida dele, mas não pode fazer mais do que faz na minha, ele não pode ter mais unção do que eu tenho, ele não pode falar melhor do que eu falo, ele não pode ter um carro mais bonito do que eu tenho, e é sobre isso, na verdade, que Jesus está falando. Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, falando de Jesus aqui, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Jesus, na verdade, foi o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso professor. Nós devemos olhar para a vida de Jesus, como é que Jesus se comportou. Jesus sendo Deus, olha o que Filipenses aqui vai dizer no capítulo 2, que ele sendo Deus, ele podendo fazer aquilo que Deus podia fazer, ele não aproveitou dos benefícios, ele decidiu, foi uma decisão dele deixar de lado a glória e todas as coisas, para que vivesse como um homem normal aqui na terra. Ele veio não como Deus, ele veio como homem para servir as outras pessoas, ele se entregou por mim e por você, e em João 3,16 a gente vê que ele fez isso, foi por amor, porque ele amou, ele colocou as outras pessoas à sua frente, porque ele amou, ele se entregou, porque ele amou, ele pagou um preço, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque nós não conseguimos amar da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Agora, queridos, isso aqui realmente é algo sobrenatural, aqui não tem como, aqui não, nós não conseguimos, na nossa natureza, na verdade humana, a gente não consegue amar com esse tipo de amor, a gente não consegue, a nossa natureza humana, ela é egoísta, a nossa natureza humana, ela tem ciúmes, a nossa natureza humana, ela tem inveja, a nossa natureza humana, ela quer para mim, mas não para os outros, mas quando nós nos encontramos com Deus, este mesmo amor, que na verdade foi derramado naquela cruz, com o mesmo amor que Jesus nos amou, esse amor pode ser derramado nos nossos corações, e então nós podemos amar da mesma forma que Ele nos amou. A segunda adaptação que eles fazem aqui,
eles decidem o seguinte: bom, então já que nós precisamos amar o nosso próximo, então nós vamos definir quem é o nosso próximo. Vamos identificar quem é o nosso próximo. Agora, para eles, para os religiosos, para os judeus naquela época, sabe quem eram o próximo deles? O próximo deles eram as pessoas da mesma tribo, da mesma raça, da mesma nação. Ou seja, os judeus, os familiares, os amigos, as pessoas que conviviam com eles, estes eram os próximos para eles. Então, se eu preciso amar o meu próximo, eu amo estas pessoas e está tudo certo. Porém, eles tiveram uma interpretação errada de quem era o próximo. O próximo não é aquele que crê da mesma forma que eu creio. O próximo não é aquele que eu gosto simplesmente. O próximo não é aquele que faz parte da mesma classe social que eu faço. O próximo não é aquele que convive no lugar onde eu convivo, que crê na mesma coisa que eu creio. E Jesus vai falar sobre isso lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Jesus vai trazer um ensinamento e vai mostrar para os discípulos e para algumas pessoas quem era o próximo. E ele usa uma passagem, uma parábola do bom samaritano. Ele conta uma história a respeito do bom samaritano. Eu quero ler para vocês, que está lá em Lucas 10, de 25 a 37. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, olha só, quem era esse homem? Intérprete da lei. É justamente as mesmas pessoas que estavam ali no Sermão do Monte, ouvindo Jesus. Religioso, intérprete da lei, sabia das Escrituras, conhecia a lei. Então esse homem chega para Jesus e vai questionar Jesus. Ele diz o seguinte: olha, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém, um judeu, para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3, Jesus perguntando, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha só, aqui Jesus vai trazer uma definição de quem é o próximo. Aquele intérprete da lei vem questionar Jesus: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus vai falar: olha, você conhece a lei, você sabe. E aí o homem diz: não, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, amará o próximo como a ti mesmo. Aí ele fala: é isso mesmo. Aí o homem questiona Jesus de novo, e Jesus conta essa história para ilustrar e explicar para aquele homem, explicar para aquelas pessoas e para nós também quem é o nosso próximo. O que nós precisamos entender aqui, queridos, é que samaritanos não se davam com
judeus. Samaritanos era uma mistura de judeu com outros povos, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. Os judeus não queriam estar com os samaritanos. Os judeus não queriam saber do samaritano. É outro povo, não faz parte do nosso povo, não faz parte da linhagem de Abraão, não vai receber a herança que Deus tem para as nossas vidas. Eles não gostavam, eles não se assentavam com os samaritanos. E aí a história vai contar aqui que este homem, saindo de Jerusalém, descendo de Jerusalém, um judeu, ele é pego e ele apanha por salteadores e sofre ali, é roubado e fica semi-morto. A Bíblia vai contar que um sacerdote, um pastor, um homem que servia no templo, um homem que, a princípio religioso, um homem que entendia, que sabia das escrituras, um sacerdote, ele está ali, ele passa, ele vê a situação daquele homem, uma pessoa do mesmo povo, uma pessoa que cria no que ele cria, uma pessoa que fazia parte do seu povo, mas ele olha aquilo e ele passa de lado e ele não faz nada a respeito. Depois passa um levita e faz a mesma coisa. Ele está passando por ali, ele vê aquele homem necessitado, precisando de ajuda, quase morrendo, e ele não faz nada a respeito. E aí a Bíblia vai contar que um samaritano, justamente um samaritano, aquele que não se dava com o judeu, aquele que tinha briga, que tinha rincha, ele passa por ali, mas ele se compadece, ele não consegue ver aquele homem naquela situação e não fazer nada a respeito. Por mais que, olha, nós somos de povos diferentes, a gente não se dá tão bem assim. Olha, eu não concordo talvez com aquilo que você acredita, talvez você não concorde com aquilo que eu acredito, mas olha só, você está numa situação terrível, você está prestes a morrer, não tem como eu não fazer alguma coisa a respeito. Agora, nesse momento de necessidade, aquilo que eu creio, na verdade, se torna irrelevante. Agora, aquilo que nós pregamos se torna irrelevante diante dessa situação difícil e complicada, essa necessidade que eu estou vendo nesse homem. E aí aquele samaritano pega, ele coloca sobre as feridas daquele homem judeu óleo, ele coloca vinho, e a gente sabe o que óleo e o que vinho representa na Bíblia. Óleo, unção, vinho, alegria. Então ele está restabelecendo aquele homem que na verdade está não só ferido por fora, mas ferido por dentro, está ali prestes a morrer, talvez com o seu coração triste. E aquele homem samaritano decide fazer alguma coisa, parar ali, coloca óleo e coloca vinho. Se tivesse apenas feito isso, já estava bom demais. Porém, aquele homem decide pegar aquele judeu, coloca sobre o seu animal, leva-o até uma hospedaria. Ele tinha que seguir viagem, mas ele disse para o dono da hospedaria: olha, eu tenho que ir, mas eu vou deixar aqui um dinheiro, eu vou deixar 2 denários, para que você possa cuidar deste homem. Se ele precisar de qualquer coisa, o que ele precisar, você pode cuidar, você pode dar os medicamentos, você pode fazer aquilo que ele precisar, para que ele se restabeleça, para que ele fique bem. E se esses 2 denários que eu estou te dando não derem conta, se faltar alguma coisa, pode ficar tranquilo, não deixe de cuidar desse homem, fica tranquilo, porque quando eu voltar da minha viagem, eu passo aqui e eu acerto a conta. Aí Jesus vai perguntar: qual destes 3 homens, de qual aquele judeu, quem foi o próximo daquele judeu? Foi o sacerdote? Foi aquele que cria como aquele homem cria? Foi aquele do mesmo povo? Foi o levita, que era um adorador? Foi aquele que andava junto com aquele judeu? Ou foi o samaritano, que não cria na mesma coisa, que não andava junto, que tinham rixas e brigas? E aí o homem, o intérprete da lei, tem que reconhecer naquele momento, talvez ele tenha falado até daquele jeito: o próximo foi o samaritano, porque com certeza com raiva, mas não tinha como ele negar o fato de que o próximo daquele judeu havia sido o samaritano. E aí Jesus olha para aquele intérprete da lei e fala: correto, você respondeu de forma certa, agora você vai e faz a mesma coisa. Então, na verdade, Jesus estava estabelecendo e mostrando quem é o meu próximo. Enquanto aquelas pessoas pensavam: olha, eu amo o meu próximo, é fácil amar o meu próximo, porque o meu próximo é o meu irmão, o meu próximo é a pessoa que vai na igreja comigo, o
O meu próximo é a pessoa que acredita na lei também. O meu próximo é a pessoa que vai no templo junto comigo. O meu próximo é a minha família. O meu próximo é o que crê da mesma forma que eu creio. Mas Jesus vem mostrar e dizer: não, este não é o seu próximo. O seu próximo não é aquele que faz parte da tua comunidade. O seu próximo não é aquele que serve ao mesmo Deus que você serve. O seu próximo não é aquele que acredita na mesma coisa que você acredita. O seu próximo é qualquer pessoa que esteja passando por necessidade e esteja ao seu alcance de ajudar esta pessoa. Este é o seu próximo. Muitas vezes nós colocamos a religião na frente e a gente pode até parecer espiritual demais e dizer: não, olha, eu estou fazendo, eu estou ajudando o meu próximo, eu estou servindo as pessoas que andam comigo. Queridos, Jesus vai dizer mais para frente: isso é muito fácil de fazer. Amar quem te ama é fácil, doar para quem te serve é fácil, abençoar a vida de alguém que te abençoa também é fácil. Agora, fazer por alguém que não faz por você, fazer por alguém que você não gosta, fazer por alguém que não tem os mesmos princípios que você tem, é aí aonde entra o verdadeiro amor. E foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz, porque nós, estando ainda com os nossos pecados, nós não queríamos saber de Deus. Jesus estava morrendo numa cruz por mim e por você. Ele morreu mesmo quando nós ainda não queríamos Deus, nós não queríamos saber de Deus, mas mesmo assim Ele decidiu morrer, Ele decidiu amar, Ele decidiu se entregar por pessoas que não iriam querer saber dEle, por pessoas que não iriam crer, por pessoas que não iriam fazer parte do seu povo, mas Ele amou, e porque Ele amou, Ele se entregou. É aí onde está o nosso próximo, é aquele que talvez não faria nada por mim e por você, é aquele que não crê da mesma forma que eu creio, é aquele talvez que pense de forma diferente da forma que eu penso, e muitas vezes nós não temos dificuldade de amar aqueles que nos amam, mas amar aqueles que não nos amam, amar aqueles que não nos fazem bem, este é o grande desafio do cristianismo, este é o grande desafio, na verdade, de servirmos a Deus. E Jesus vai chamar ali essas pessoas, os religiosos, os intérpretes da lei, vai dizer o seguinte: olha, na verdade vocês entenderam de forma errada, vocês pensaram que o próximo eram as pessoas que vocês amavam, mas o próximo não são estes aí, não. E aí, por conta disso, eles fazem mais uma adaptação, porque já que, então, eu defini quem é o meu próximo, então, já que eu preciso amar o meu próximo, as pessoas que convivem comigo, os meus familiares, os meus amigos, o meu povo, aqueles que creem da mesma forma que eu creio, já que são estas pessoas que eu preciso amar, então, só preciso amar eles, então, já que é esse grupo de pessoas que eu preciso amar, eu posso, então, odiar outras pessoas. Afinal, a gente vê que no Antigo Testamento, na Bíblia, a gente vê Deus se levantando contra outros povos e destruindo outros povos. Então, eles pensavam: então a gente pode agir da mesma forma, então a gente pode odiar então os nossos inimigos. Então, quem não é o meu próximo é o meu inimigo, quem não está comigo é meu inimigo, então eu posso odiar o meu inimigo. E é justamente esta interpretação que eles tinham da lei, porém, não era a lei, porque se você olhar a lei não falava isso. Lá em Levítico 19:33, olha o que diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, aqui está falando de alguém que não fazia parte do povo deles. Então, na lei tinha uma orientação: olha, se alguém que não faz parte da comunidade de vocês, alguém que não faz parte do povo de vocês vier para morar com vocês, para estar no meio do povo de vocês, é assim que vocês vão agir com estas pessoas. Olha o que diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Então, olha só, eles não tinham permissão de odiar aqueles que não criam da mesma forma que eles criam. Eles não tinham permissão para odiar aqueles que não eram o seu próprio povo ou sua família. Na verdade, a lei dizia o seguinte: se alguém já chegar a vocês, se um outro povo, se um estrangeiro chegar, vocês vão amar esta pessoa da mesma forma que vocês se amam, da mesma forma que vocês amam a vocês mesmos, vocês vão amar esta pessoa que está chegando. Afinal, vocês também já foram estrangeiros, afinal vocês já estiveram em lugares também que não era a terra de vocês, vocês já estiveram no meio de povos que não eram o povo de vocês. Então, por isso, vocês precisam também receber, acolher e amar estas pessoas da mesma forma. Agora, eu coloquei aqui, quem nunca, quantos de nós, de alguma forma, já tentamos adaptar a palavra de Deus àquilo que nos é conveniente, aquilo que nos agrada? Quem nunca? Eu acho que todos nós, de alguma forma, já tentamos buscar na palavra de Deus alguns escapes e algumas saídas para justificar, muitas vezes, a nossa falta de amor, para justificar as nossas falhas, para justificar os nossos erros, para justificar os nossos pecados. A gente, para ficar com a consciência mais leve, para ficar com a consciência limpa, porque a gente conhece as Escrituras, porque a gente vem para a igreja, porque a gente é religioso, porque a gente convive no meio de pessoas que creem também. Então, para que a gente não se sinta mal, para que a gente não se sinta, eu sou um pecador, a gente vai adaptando a palavra da forma que a gente quer entender, da forma que a gente quer interpretar, e a gente vai adaptando da forma que melhor nos agrada. Agora, eu coloquei aqui, Deus demonstra seu amor por todos, mas nem todos são filhos. Olha o que diz no versículo 45. Para que vos torneis filhos, ele vai dizer, vocês precisam amar o próximo como a si mesmo. Ele vai dizer assim, olha, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Este é o amor de Deus pela sua criação. O sol, a chuva, a chuva cai sobre o justo, sobre o injusto. O sol nasce sobre o justo, sobre o injusto. E por causa disso, as bênçãos como consequência vêm para os justos e para os injustos. Porque o injusto colhe tanto quanto o justo colhe, porque através da chuva tem colheita, tem semeadura e ele vai colher, mesmo sendo injusto, mesmo não servindo a Deus. Isso aqui nós chamamos de graça comum. Deus, em sua infinita graça, Ele derrama sua chuva, Ele derrama bênçãos, Ele derrama sobre o justo e sobre o injusto. Este é o amor de Deus pela sua criação, mas isso não faz que todos sejam filhos. A Bíblia vai dizer que quando nós recebemos, lá em João 1,12, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos, filhas de Deus, aos que creem em seu nome. Então, existem benefícios, é claro, nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus quando nós somos filhos, mas a graça comum, nós precisamos entender que sobre o justo e sobre o injusto, este amor de Deus, ele alcança a vida de todas as pessoas, porque simplesmente pelo fato de serem criação de Deus. E muitas vezes nós selecionamos, nós queremos separar os grupos, a gente quer, não, esse aqui eu amo, esse não amo, porque esse faz parte, esse não faz parte, esse aqui eu vou ser bonzinho, esse eu não vou ser bonzinho, esse aqui eu vou ser agradável, esse eu não vou ser agradável, esse eu vou ser educado, esse eu não vou ser. A gente separa em grupos, se crer da mesma forma que eu creio, se fizer do jeito que eu acho que tem que fazer, e a gente vai formando as panelinhas de pessoas que creem da mesma forma, das pessoas que pensam da mesma forma que nós, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele derrama sobre o justo e sobre o injusto. E olha o que diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que nós tornemos filhos do vosso Pai Celeste. Os seres humanos
decaídos, os seres humanos que não se encontraram com o Senhor ainda, eles são incapazes de amar da forma que Deus nos ama. Isso é inevitável, isso não tem jeito, porque como eu falei antes, o homem ele é egoísta, o ser humano é egoísta, a gente quer para o nosso próprio bem. Então, as pessoas que não servem a Deus, elas não conseguem amar desta forma aqui. Mas no versículo 46 diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Está dizendo, olha, que recompensa vocês vão ter se vocês amarem? Qual que é a diferença? Como é que as pessoas vão ver que vocês são diferentes se vocês amarem as pessoas que amam vocês? Isto, os publicanos, isto, as pessoas que não servem a Deus, isto aqui elas conseguem fazer. Amar quem as amam é fácil, elas conseguem, olha, ser bonzinho com as pessoas que são boazinhas com elas, eles conseguem fazer isto também, mas na verdade Jesus está estabelecendo um padrão. Jesus está dizendo, olha, você que é um cristão, você que é um seguidor de Cristo, você foi chamado na verdade para ir além, você foi chamado para elevar na verdade o nível, você não foi chamado para fazer aquilo que o mundo faz, você não foi chamado para se colocar no mesmo patamar do mundo, você não foi chamado para amar com o mesmo amor que o mundo ama, você foi chamado para ir além, você foi chamado para amar com um amor que na verdade Jesus nos ama, que Deus nos ama, que Ele nos amou. É este tipo de amor que eu e você precisamos ter, e aí o mundo vai reconhecer que nós servimos a Deus, porque como é que pode alguém me amar eu não amando esta pessoa? Como é que pode alguém servir a minha vida se eu fiz mal àquela pessoa? Como é que pode alguém não se vingar de mim se eu causei algum mal para aquela pessoa? Mas quando o amor de Deus invade as nossas vidas, nós podemos amar o nosso próximo, nós podemos amar as outras pessoas, não baseado naquilo que elas fizeram para nós, mas baseado naquilo que Jesus já fez por nós. Na verdade, o que nós fazemos para outras pessoas, na verdade, nós não fazemos por causa das coisas que as outras pessoas fizeram para nós. Os nossos olhos estão em Jesus, nós olhamos para Jesus, e os nossos corações são tão gratos por aquilo que Ele fez por nós, e então nós podemos amar. É um amor que transborda as nossas vidas e os nossos corações, e então nós podemos amar da maneira que Ele nos amou também. E a pergunta que Jesus pega exatamente nesse ponto: o que mais que vocês cristãos estão fazendo? Porque no versículo 47 ele vai dizer assim: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus vai pegar exatamente aqui, olha, o que vocês estão fazendo demais? Vocês acham que vocês estão fazendo muito? Muitas vezes a gente pensa que estamos fazendo muito. Não, porque eu ajudo o meu irmão, eu faço para minha tia, olha, eu estou cuidando da minha avó, mas a gente limita o nosso próximo às pessoas que nós gostamos, a gente limita o nosso próximo àquilo que é conveniente para nós, a gente limita o nosso próximo àquelas pessoas que nos agradam. Se não nos agradam, se fizeram algum mal para mim, não, eu não posso amar alguém que fez algum mal para mim. Imagina Jesus pendurado em uma cruz. Semana passada eu falei sobre isso, sobre vingança. Imagina Jesus pendurado em uma cruz, e Jesus diz, olha, Pai, perdoa estas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. É esse tipo de amor. Jesus olha e diz, olha, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa estas pessoas. Mesma coisa, mesma atitude tem Estevão quando está sendo apedrejado. Ele pede para Deus ter misericórdia daquelas pessoas que estão ali o apedrejando, porque ele tem um entendimento de que na verdade, olha, não importa o mal que estão me fazendo, na verdade essa não deve ser a minha resposta. Eu não simplesmente correspondo àquilo que me fazem, eu não simplesmente dou uma resposta porque alguém falou algo para mim e eu tenho que responder na mesma medida, eu tenho que dar a mesma resposta. Se ela foi grossa, eu sou grosso também. Não, na verdade, queridos, o nosso comportamento, a nossa resposta, a forma
forma que nós agimos com o próximo está ligado com o nosso relacionamento com Deus. Eu não respondo de uma forma porque me trataram mal, eu não amo porque me amaram, na verdade eu amo porque Deus me amou. Eu respondo desta forma porque como é que Deus responde para mim? Como é que Deus me aceita? Como é que Deus me recebe quando eu fiz a pior coisa do mundo, quando eu fiz aquilo que não deveria ter feito? Quando eu chego para Deus e digo, Deus, meu Deus, olha o que eu fiz, como é que Ele me recebe? Quando eu compreendo este amor, então eu posso amar outras pessoas, mesmo elas não merecendo, porque eu sei que eu também não sou merecedor. Bonhoeffer disse o seguinte: a essência, o extraordinário do cristianismo é a cruz. O extraordinário do cristianismo é a cruz. Por que ele diz isso? Porque na verdade, se nós olhássemos para a cruz, nós encontraríamos respostas para todas as áreas nas nossas vidas. Porque Jesus, sendo homem, não queria estar ali. Ele sofreu, ele passou por dores, de tal forma que ele olha para o Pai e diz, Pai, se possível, se tiver um jeitinho, afasta de mim esse cálice, que eu não precise passar por isso, mas se for preciso, se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. Se nós olharmos para a cruz, a gente consegue compreender, na verdade, qual o significado do cristianismo, com qual amor nós devemos amar, como que nós devemos servir o nosso próximo, como é que nós devemos nos comportar. Se você olhar para a vida de Jesus, enquanto as pessoas caluniavam Jesus, enquanto as pessoas xingavam Jesus, enquanto as pessoas falavam, ué, você não é filho do Deus poderoso, você não é o rei dos reis, então desce dessa cruz. Como é que Jesus respondia àquelas pessoas? Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós podemos aprender como é que nós devemos ser cristãos aqui nessa terra, como é que nós devemos andar aqui nessa terra. E aí, no versículo 48 que diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu Deus, Gui, mas aí também Jesus pegou pesado. Jesus vem falar, olha, vocês precisam ser perfeitos. Eu estou longe de ser perfeito, nunca vou ser. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, não tem como, eu posso até tentar. Eu posso tentar ser um maridinho perfeito, uma esposa perfeita, um pai perfeito, um filho perfeito, um amigo perfeito, mas em algum momento, essa natureza humana minha aqui vai falhar, e eu vou fazer o que eu não tenho que fazer, e eu vou falar grosso, não tem como ser perfeito, mas na verdade, a palavra aqui no original, quando fala perfeito, não é no sentido que nós entendemos sobre perfeição. A perfeição, quando a gente pensa na perfeição, é que não existe erro algum. Quando a gente pensa, puxa, que algo é perfeito, é que naquela coisa que é perfeita, ou em alguém que seja perfeito, não existe um erro, não existe uma falha, não existe nada que a gente olhe e diga assim, olha, tem alguma coisinha de errado ali. Não, é perfeito, né? Mas na verdade no original a palavra não traz esse sentido e esse significado. Olha, a palavra no original que é usada aqui neste texto é teleios, que significa levado ao seu fim, finalizado, completo, aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumados. Quer dizer, homens, adultos, maduros, maior de idade. Essa mesma palavra, ela é usada em alguns outros textos da Bíblia que vão falar sobre ser perfeito, mas falar num outro sentido do que o texto está dizendo aqui. Olha só, por exemplo, em Mateus 19, 21, diz assim, se queres ser perfeito, mesma palavra sendo usada, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aqui está dizendo no sentido de ser completo, né? Aqui Jesus está falando com um jovem rico. Se você quer ser completo, se você quer ter a vida eterna, se você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, então seja perfeito. O perfeito aqui é não tenha falhas, mas se você quer ser completo, se você quer estar realizado, porque aquele jovem tinha buscado realizações em tantas coisas, eu tenho dinheiro, eu tenho tantas coisas, eu estou completo, eu só preciso da vida eterna. E Jesus vai falar, se você quer ser completo, se você quer ser cheio, se você quer ser perfeito, então vende tudo isso que você tem e me segue. No sentido em 1 Coríntios 13, 10 diz assim, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será
aniquilado, a mesma palavra aqui usada. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui vai falar sobre maturidade. Aqui o apóstolo Paulo em Efésios está falando sobre maturidade. Olha, quando vocês chegarem à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, quando vocês se tornarem homens, quando vocês estiverem maduros, olha, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Hebreus 5:14 vai falar sobre ser adulto, ser na verdade maduro também. Diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, e a palavra adulto aqui é a mesma palavra usada no texto, perfeitos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A mesma palavra perfeita. Então, na verdade, está falando sobre adultos, sobre crescer, sobre, na verdade, estar num nível desenvolvido. O apóstolo Paulo vai falar sobre um nenê que ainda tem que tomar leitinho, mas depois de um adulto que consegue se alimentar. Está falando sobre maturidade, está falando sobre alguém que não é mais criança, alguém que já é mais maduro, alguém que cresceu. Agostinho disse o seguinte: muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Alfred Plummer disse o seguinte: retribuir o bem com o mal é demoníaco, retribuir o bem com o bem é humano, retribuir o mal com o bem é divino. Então Jesus, na verdade, ele vai dizer: olha, vocês precisam ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus, na verdade, não estava dizendo para mim, para você: olha, vocês em nenhum momento da vida de vocês não podem errar, vocês não podem falhar, vocês não podem ter nenhuma falha na vida de vocês, porque Jesus sabia que isso seria impossível para mim, para você. O ser humano, a gente falha, a gente erra, a gente cai, mas Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser maduros, vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver. E na verdade, quando a gente fala de amor, esse tipo de amor, na verdade, é para gente madura. Esse tipo de amor não é para criança, porque criança, espiritualmente falando, criança, o que ela vai fazer? Uma criança espiritual, ela quer retribuir da mesma forma que foi feito com ela. Ah, Gui, mas me ofenderam. A gente vê gente dentro da igreja com tanto tempo de igreja, mas criança ainda espiritualmente falando, ela retribui da mesma forma. Ah, mas falou grosso comigo, ela fala grossa com a pessoa também. Ah, brigaram comigo, eu brigo com a pessoa também. Fizeram mal para mim, eu faço também. Crianças. E aí o que Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ser perfeitos, no sentido que vocês precisam crescer, vocês precisam se tornar maduros, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se tornar adultos, maduros como o Pai é. Para um amor como este, não tem como nós amarmos desta forma se nós não amadurecermos, se nós não crescermos na palavra de Deus, se nós não nos enchermos da palavra de Deus. E Jesus, na verdade, aqui está chamando aquelas pessoas a crescerem, dizendo: olha, vocês não podem ficar no mesmo nível que vocês estão para sempre, vocês não podem agir da mesma maneira que vocês agem para sempre. Muitas vezes, querido, querida, o que acontece é que na igreja a gente vê justamente isso, como os fariseus, como os publicanos, pessoas que conhecem, pessoas que sabem recitar versículos, pessoas que conhecem muito bem da Bíblia, mas são crianças espiritualmente falando. Basta uma oportunidade para brigar, basta uma oportunidade para arrumar uma desculpa e tentar encaixar a palavra de Deus nas suas falhas, nos seus pecados, nos seus erros. Mas Jesus está nos chamando para um outro nível. Ele vai dizer: olha, se vocês passarem de nível, se vocês se tornarem cristãos maduros, adultos no Evangelho, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão conseguir ver Deus através da vida de vocês. E na verdade, queridos,
Na verdade, tudo isso que nós estamos falando aqui, todas as leis, todos os profetas, tudo que o Antigo Testamento falou e pregou, se resumem em duas coisas, se resumem no amor. Tanto que Jesus vai falar isso um pouco mais à frente em Mateus 22, 34 a 40, que diz assim: entretanto, olha só, de novo, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então olha só, Jesus está ensinando aquelas pessoas, dizendo: se vocês querem cumprir as leis, porque tudo que eles tinham na vida deles, os religiosos, escribas, fariseus, eles pensavam: eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir os profetas, aquilo que profetizaram, aquilo que falaram, eu tenho as leis, e se eu obedecer. E Jesus está dizendo: olha, mas o amor prevalece. Se vocês amarem a Deus, se vocês amarem o próximo de vocês como vocês amam a si mesmos, se vocês tiverem esse tipo de amor, todas as leis, todos os profetas, na verdade, estão debaixo do amor, porque se vocês fizerem isso, vocês vão cumprir todas as leis, vocês vão cumprir todos os profetas. Por que é que Jesus estava falando aquilo? Porque é claro, querido, se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou matar ninguém. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou adulterar. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou ser mentiroso. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou ser injusto. Se eu amar com esse tipo de amor, eu não vou querer fazer mal ao meu próximo. Então Jesus sabia que, na verdade, os dois mandamentos principais eram o amor. Antes de qualquer coisa, amar a Deus. Acima de tudo e de todos e de qualquer coisa, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a palavra de Deus. E aí, porque eu amo a Deus, esse amor invade o meu coração e a minha vida, aí então eu consigo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu fizer isso, o problema está resolvido. Muitas vezes a gente fica na teoria demais. A Bíblia diz isso. Querido, ame. O amor me leva a servir, o amor me leva a fazer o bem ao meu próximo, o amor me leva a estender a minha mão, o amor não me deixa não fazer, não ajudar alguém. Como aquele samaritano, ele não concordava, ele não cria na mesma coisa, mas o amor foi maior do que a rincha. O amor venceu, o amor passou por cima do desentendimento, o amor passou por cima da religião naquele momento. Muitas vezes a religião está acima do amor, mas o amor vence. O amor, quando eu e você nós amarmos com o mesmo amor que Deus nos amou, aí o mundo vai poder ver que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus, e as pessoas vão poder ver o amor de Deus através das nossas vidas. Ame sem medida, ame o seu próximo. O próximo não é simplesmente o teu amigo, a tua esposa, as pessoas que creem naquilo que você crê. O próximo para mim é para você, as pessoas que precisam de nós. Estenda a sua mão, sirva ao teu próximo, ame como Deus me amou e como Ele te amou, porque aí então o mundo vai conhecer o Deus que nós servimos. Desculpa te informar, desculpa pregar uma mensagem como essa para você, mas é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você quer ser um cristão verdadeiro, se você quer ser um seguidor de Cristo aqui nessa terra, se você quer representar o reino de Deus, se você quer trazer o reino de Deus para essa terra, este é o tipo de comportamento que eu e você precisamos ter. Enquanto o mundo prega outra coisa, enquanto o mundo vive de outra forma, nós que fomos chamados, nós que servimos a Deus, este é o padrão que Jesus está mostrando e estabelecendo. Enquanto as pessoas, os religiosos, estavam preocupados apenas com a lei, Jesus está dizendo: olha, amem, vocês estão confundindo as coisas. É um chamado para a minha vida e para a sua vida também. Eu tenho certeza que se nós amarmos da forma que Jesus, que Deus nos amou,
quantas pessoas vão ser impactadas, quantas pessoas vão poder experimentar o amor de Deus através daquilo que nós fazemos, através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso comportamento. Então, este é o padrão do reino de Deus. Não é lei, não é interpretação da lei, mas é um padrão que Jesus veio e estabeleceu do reino de Deus aqui nesta terra. Amém.